Olá, seja bem-vindo ao canal DM News. Eu sou o Diogo Marcondes. Para você que está aqui a primeira vez, muito obrigado. E vamos às notícias desse vídeo. A principal delas envolvendo a morte do cantor Naim e algumas questões sobre a morte dele. Mas temos também outras notícias e eu peço que você assista até o final e depois deixe o seu like e o seu comentário. Para começar, tá aí na tela a atriz Luana Piovani, ela que entrou em atrito com o Neymar nas últimas semanas, e a Luana Piovani deu mais uma declaração contra o Neymar. Ela comparou o jogador brasileiro com o Mbappé, que é um jogador da França. O Mbappé, essa semana, ele deu uma coletiva, né? A França está disputando a Eurocopa na Alemanha. E o Mbappé ele deu uma entrevista coletiva em que ele criticou a extrema-direita da França. A extrema-direita tem crescido na França e em toda a Europa e venceu as eleições para o Parlamento Europeu na França, né? Conseguiu a maioria de votos. Então o Mbappé ele criticou a extrema-direita lá da França e a Luana Piovani elogiou o jogador francês e afirmou, abre aspas, já no Brasil, Neymar é garoto propaganda de milicianos, é o que diz a postagem compartilhada pela Luana Piovani nas redes sociais. Até o momento em que eu gravava esse vídeo, o Neymar ainda não havia respondido, mas com certeza ele vai, né? Outra notícia, uma notícia triste. Esse homem que está na tela é o advogado Geraldo Rispoli. Ele morreu depois de tentar separar uma briga na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele tinha 72 anos, ele caminhava por uma rua da cidade de Juiz de Fora quando viu uma briga e tentou apartar. O Geraldo sofreu uma parada cardíaca e morreu no local. Ele não conhecia os homens que estavam brigando. O caso aconteceu no final da tarde da última segunda-feira. Outra notícia triste, essa que está na tela, é a Anne Caroline Barros, de 25 anos. Ela morreu em um acidente automobilístico. O carro no qual ela estava bateu em um poste na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na manhã do último domingo, dia 16. A Anne Caroline Barros chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Campo Grande, mas teve morte confirmada na segunda-feira, nesta última segunda-feira, dia 17. A pessoa que dirigiu o carro, um homem jovem, foi socorrido, precisou de atendimento médico, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, e não há informações sobre o estado de saúde dele, mas a Anne Caroline, médica de 25 anos, infelizmente não resistiu e morreu. E agora vamos às notícias aí sobre a morte do cantor Naim. Para as novas gerações que não conheciam o Naim, ele era um cantor que fez muito sucesso nos anos 1980, participou de muitos programas na TV, era uma figura carimbada no programa Silvio Santos, por exemplo. Então, essa foto mesmo é de uma das participações do Naim no programa. E ele morreu na semana passada, aos 71 anos. Nessa imagem aparece o Naim ao lado a ex-esposa dele, Andréia Andrade. Os dois estavam separados, mas mantinham uma relação de amizade muito próxima. Na noite, na madrugada em que o Naim morreu, na noite anterior, ele tinha saído para jantar com a Andréia e com um amigo dela. Eles foram jantar em uma padaria. Um garçom dessa padaria chegou a afirmar numa entrevista para a Record que o Naim parecia muito nervoso, tremendo, e a câmera de segurança mostra que quando ele sai da padaria ele tropeça, mas o Naim ele tinha problemas de visão, ele já tinha passado por cirurgias e esse era um problema que ele tinha. Mas o Naim também estava muito feliz na vida pessoal dele, porque ele tinha alugado uma nova casa lá em Taboão da Serra, cidade da Grande São Paulo. Ele estava feliz com isso. A Andréia Andrade se despediu do Naim, foi para casa pouco depois da meia-noite e de manhã recebeu a notícia de que o Naim tinha morrido. O cantor, tá aí a imagem de quando eles participaram do Power Couple, um reality show da Record. Isso foi em 2022. Em 2017, o Naim tinha participado do reality show A Fazenda.
Um dos mistérios da morte do Naim é o seguinte: ele morava sozinho, ele foi encontrado no pé da escada, aí a polícia investiga para saber se ele caiu, se ele foi empurrado. A polícia não tem nenhum suspeito no momento, mas a ideia de que ele foi empurrado não é descartada, pode ter acontecido. O que intriga, a Andréia Andrade, por exemplo, deu uma entrevista e falou sobre isso, é que uma pessoa que passava pela rua viu pela janela que o Naim, que havia uma pessoa caída e chamou os bombeiros. Então o que se questiona é como essa pessoa viu, por que ela olhou a janela. Né? Imagina você estar passando por uma rua de madrugada, você fica olhando as janelas das pessoas que estão abertas, se não estão. Então isso é um mistério em volta desse caso. E a Polícia Civil de São Paulo segue investigando para saber o que aconteceu. As hipóteses: que o Naim tenha sido empurrado e morreu, é uma. A outra hipótese é que ele tenha tropeçado, caiu da escada, bateu a cabeça e morreu, é outra. A terceira é a de que ele tenha passado mal, tenha tido um mal súbito e isso fez cair da escada e ele morreu. Então, a polícia investiga para saber exatamente o que aconteceu. O Naim, ele tinha uma filha, mas ele nunca teve uma relação próxima com essa filha e ele morreu sem conhecer a neta, a única neta que ele tinha, ele não conheceu por causa da relação que ele tinha com a filha dele. Em relação à herança, sempre que um artista morre, se fala muito sobre herança, se deixou alguma coisa, se não deixou. O Naim deu uma entrevista no ano passado para um programa do SBT, o Fofocalizando, e ele disse que tudo que ele ganhou na carreira, ele gastou. Tudo que ele ganhou, o Naim disse que gastou. Então, considerando esse fato, que ele disse que gastou tudo que ele ganhou, e o fato dele morar em uma casa alugada, não ter uma casa própria, isso indicaria que ele não deixou herança. Hoje, quarta-feira, dia 19, a ex-esposa do Naim, Andréia Andrade, ela fez uma homenagem para ele nas redes sociais. Chamou a atenção o fato dela ter trancado os comentários, não permitir comentários nas postagens, mas é algo totalmente compreensível, porque nas redes sociais algumas pessoas vêm fazendo acusações contra ela. No momento, não há nada contra a ex-esposa do Naim. Né? A principal hipótese, a hipótese mais provável é que ele tenha passado mal, caiu e morreu. Mas o laudo do IML, que deve ser divulgado em breve, vai apontar exatamente qual foi a causa da morte. Se a causa da morte foi um ataque cardíaco, isso mata a charada e mostra que realmente ele teve um ataque, caiu da escada, se feriu na queda, mas por conta desse problema cardíaco. Mas vamos aguardar para saber o que o laudo vai dizer. E para você que assistiu até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!